Queridos amigos, fechem os olhos por um momento e imaginem a véspera de Natal mais tranquila e pacífica que vocês conseguem. A neve caindo devagarinho lá fora pela janela, o brilho suave das luzinhas antigas de Natal numa árvore decorada com enfeites acumulados ao longo de décadas, o cheirinho quente de pãezinhos com açafrão e presunto assado enchendo cada cantinho da casa. A sua netinha está rindo baixinho enquanto coloca o último coraçãozinho vermelho num galho. Tudo parece certo, seguro, cheio de amor. Então, num segundo de partir o coração, tudo muda. Uma mão se ergue. Um estalo forte ecoa pela sala. Uma dor explode no seu rosto. O lábio se parte, o gosto de sangue toca a língua. O mundo embaça com lágrimas. A sua própria nora acabou de te dar um tapa, forte, bem na frente da sua netinha, porque o colar simples de prata que você deu para ela não era especial o suficiente. Eu ainda acordo algumas noites sentindo aquela ardência. Meu nome é Gunilla Nilsson. Tenho 63 anos, e essa é a história que eu nunca pensei que teria que contar. Mas estou contando agora, porque às vezes a verdade precisa ser dita, mesmo quando dói lembrar. Lennart e eu moramos nessa mesma casa modesta de madeira na beira de uma vilazinha tranquila perto de Estocolmo há 42 anos. Cada cômodo guarda uma memória. A mesa da cozinha onde demos a primeira comida sólida pro nosso filho Akan. A lareira onde nos sentávamos nas noites frias, conversando sobre os sonhos simples que tínhamos quando éramos jovens. O jardim onde a nossa netinha Saga deu os primeiros passinhos cambaleantes, segurando firme nos meus dedos com tanta confiança. Lennart sempre foi a minha força. Alto, quieto, com as mãos mais gentis que você pode imaginar. Ele trabalhava na antiga fábrica de papel, chegava em casa cheirando a madeira e tinta, e ainda encontrava tempo para dançar comigo na cozinha ao som do rádio. No dia do nosso casamento, ele colocou aquela aliança simples de ouro no meu dedo e sussurrou, para sempre, Gunilla. Eu fiz o mesmo. Em todos esses anos, nenhum de nós tirou a aliança, nenhuma vez. Akan foi a nossa maior alegria. Nasceu numa manhã nevada de fevereiro, cresceu virando um homem gentil, atencioso, que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Quando ele trouxe a Annika para casa, nós a recebemos de braços abertos. Ela era iluminada, cheia de energia, diferente dos nossos jeitos calmos. Achamos que isso seria bom para ele. Eu ensinei para ela como fazer os pãezinhos com açafrão da minha mãe. Lennart mostrou para ela os melhores lugares na floresta para colher cogumelos. Queríamos que ela se sentisse parte da família de verdade. Aí a Saga chegou na nossa vida. Aquela menininha mudou tudo. Ela tem o sorriso suave do Akan e os cachinhos dourados da Annika. Quando ela me chama de vovó, o meu coração fica jovem de novo. Todo Natal, ela me ajuda a decorar. A gente pendura as bolinhas antigas de vidro que sobreviveram a anos de crianças e gatos. Assamos juntas até a cozinha ficar com um cheiro de paraíso. Ela sempre guarda o anjinho pro topo, subindo nos ombros do Lennart, rindo o tempo todo. Essa véspera de Natal começou como tantas outras. A neve tinha caído cedo, cobrindo o mundo de branco. A casa estava quentinha. Colocamos a mesa com a louça da minha mãe, acendemos as velas, fizemos a oração. Comemos devagar, conversando sobre coisas pequenas e felizes, a peça da escola da Saga, o novo projeto do Akan no trabalho, o filhotinho do vizinho que ficava latindo pros flocos de neve. Depois do jantar, nos reunimos ao redor da árvore. Dei o presente da Saga primeiro, uma casinha de bonecas que eu mesma construí durante meses. Camazinhas minúsculas, cortininhas de retalhos antigos, até uma arvorezinha de Natal dentro. Os olhinhos dela ficaram enormes. Ela me abraçou tão forte que eu senti o coraçãozinho dela batendo. Vovó, é perfeito. Aí entreguei o pacote da Annika. Um colar de prata com um pingente delicado de coração. Eu tinha escolhido com cuidado, pensando que ia lembrar para ela o quanto a gente se importava. Ela abriu a caixa devagar. O sorriso dela sumiu. Só isso? Perguntou, com a voz fria. Eu engoli em seco. Annika, querida, eu. É bonitinho.
Mas não é nada especial. Você nunca me dá nada que importe. A sala ficou em silêncio. Lennart olhou para mim. Akan se mexeu desconfortável. Eu escolhi com amor, eu disse baixinho. Amor? Ela se levantou. Vocês nunca me aceitaram. Vocês me julgam. Vocês falam de mim pelas costas quando eu não estou. Não é verdade, eu sussurrei, o peito apertado. Mas ela já estava se mexendo. Pegou os presentes embrulhados debaixo da árvore, as figurinhas de porcelana da minha mãe, a foto emoldurada do nosso dia de casamento, pequenos tesouros que eu tinha embrulhado com tanto cuidado, e jogou tudo no chão. O barulho foi terrível. Vidro se quebrando. Madeira rachando. Pedaços espalhados pelo tapete. Eu me levantei. Anica, por favor, para. Ela se virou para mim, os olhos em chamas. Parar? Eu esperei anos por isso. E aí ela chegou perto. A mão dela subiu rápido. O tapa acertou forte na minha bochecha. A dor explodiu. Minha cabeça virou pro lado. Sangue encheu a boca. Saga gritou, mamãe, não. Eu cambaleei para trás, mão no rosto. Lágrimas embaçaram a sala. Akan se levantou de um pulo. Anica. Mas ela apontou para mim. É o que você merece. Eu olhei pro Lennart. Ele já estava de pé, o rosto pálido, as mãos tremendo. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento congelado, eu soube que algo estava prestes a acontecer que ia mudar a nossa família para sempre. E naquele momento congelado, com minha bochecha ainda ardendo e os soluços aterrorizados de Saga enchendo o quarto, Lennart se levantou. A luz da lareira iluminou seu rosto, revelando linhas que eu não tinha notado antes, linhas esculpidas por anos de amor silencioso e, agora, uma dor repentina. Ele não gritou. Nunca gritava. Mas quando falou, as palavras caíram como pedras em águas calmas. Você foi longe demais, Anica, disse ele, com a voz baixa e firme. Você ergueu a mão contra minha esposa. Na nossa casa. Na véspera de Natal. Na frente da nossa netinha. Você quebrou coisas que foram passadas de geração em geração. Coisas que o dinheiro não pode substituir. E você fez isso com raiva. Anica ergueu o queixo, tentando parecer desafiadora, mas eu vi suas mãos tremendo um pouquinho. Ela mereceu. Ela sempre age como se fosse superior a mim. Lennart balançou a cabeça devagar. Não. Ela te acolheu. Ela cozinhou para você. Ela te deu o coração dela. E você jogou de volta. Ele se virou para Akan. Meu filho estava ali, pálido, os olhos indo de um lado para o outro entre a esposa e a mãe. A voz de Lennart suavizou, mas carregava o peso da decepção de um pai. Filho, eu te criei para proteger quem você ama. Para se posicionar quando alguém é machucado. Por que você ainda está aí parado? Akan abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus ombros caíram. Então Lennart fez a única coisa que eu nunca esperei. Ele ergueu a mão esquerda. Devagar, tão devagar que parecia que o tempo havia parado, ele tirou a aliança de ouro do dedo. A mesma aliança que escolhemos juntos 42 anos atrás, numa lojinha em Estocolmo. A mesma aliança que ele beijava toda noite antes de dormir. A mesma que nunca tinha saído do seu dedo. Ele a segurou entre o polegar e o indicador por um longo momento, olhando para ela como se visse toda a nossa vida naquela curva simples. Depois, com um clique suave e final, ele a colocou na mesinha de centro. O som foi mais alto que qualquer grito. Anica olhou para a aliança. Seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo? Estou deixando claro, disse Lennart. Essa família tem limites. Você machucou a mulher que eu amo todos os dias da minha vida. Até você entender de verdade o que fez, você não é bem-vinda aqui. Ele se virou para mim então. Seus olhos estavam úmidos, brilhando nas luzes de Natal. Gunilla, sussurrou ele,
com a voz falhando um pouco, eu devia ter visto os sinais. Devia ter falado antes. Devia ter te protegido. Me desculpa, meu amor. Mas a partir desse momento, ninguém vai te machucar nunca mais. Não enquanto eu tiver fôlego no corpo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu peguei a mão dele. Nossos dedos se entrelaçaram. A mão dele parecia vazia sem a aliança, mas o aperto era mais forte que nunca. Saga estava tremendo contra minhas pernas. Lennart se ajoelhou, abriu os braços. Ela correu para ele. Ele a abraçou forte, acariciando o cabelo dela. Você está segura, minha pequenina, murmurou. Sempre segura com a gente. Annika deu uma risada, um som agudo, vazio. Vocês acham que isso muda alguma coisa? Akan, você vai mesmo deixar eles fazerem isso comigo? Seus próprios pais? Akan olhou para o chão, depois para os vidros quebrados, depois para mim, meu rosto ainda vermelho, meu lábio inchado. Depois para o pai dele, de pé, altivo, com a aliança ali deitada como uma promessa quebrada e refeita. Annika, disse ele baixinho, com a voz tremendo, acho que você deve ir embora. O rosto dela desmoronou. Você está me escolhendo eles em vez de mim? Sua esposa? Estou escolhendo minha filha, respondeu ele. Estou escolhendo a paz. Estou escolhendo as pessoas que nunca ergueram a mão para machucar ninguém nessa casa. Annika pegou o casaco. Lágrimas nos olhos dela agora, mas pareciam mais raiva que arrependimento. Vocês todos vão se arrepender disso, disse ela, com a voz tremendo. Todos vocês. A porta bateu atrás dela. O vento uivava lá fora, chacoalhando as janelas. Dentro, a casa parecia ao mesmo tempo vazia e estranhamente cheia. Por um longo tempo, ninguém se mexeu. Lennart finalmente pegou a aliança. Olhou para ela de novo, depois a colocou de volta no dedo. Eu tirei para ela entender o quão sério isso é, disse ele para mim, com a voz suave. Mas minha promessa para você, Gunilla, essa é para sempre. Eu assenti, sem conseguir falar com as lágrimas. Começamos a limpar. Saga ajudou, pegando com cuidado os pedaços maiores de vidro com suas mãozinhas. A gente pode consertar eles, vovó? Perguntou ela, com a vozinha bem baixinha. Algumas coisas sim, meu amor, sussurrei. Outras, a gente cria novas memórias no lugar delas. Akan ficou aquela noite. Dormiu no quarto de infância dele. Saga se aninhou do meu lado na cama, o corpinho quente dela contra o meu. Lennart ficou sentado perto da lareira até as brasas morrerem, vigiando a gente como um guardião. Lá fora, a neve continuava caindo, suave e perdoadora, cobrindo o mundo de um branco silencioso. Mas dentro do meu coração, as perguntas não paravam de girar. Será que Annika vai voltar? Será que ela vai pedir desculpas? Ou aquele tapa traçou uma linha que nunca mais vamos conseguir cruzar? E Akan, meu menino gentil, como ele vai encontrar o caminho dele daqui para frente? A manhã de Natal estava chegando. O mundo lá fora ia acordar com presentes e alegria. Mas na nossa casa, algo mais profundo tinha mudado. Algo que nunca mais seria o mesmo. A manhã de Natal estava chegando. O mundo lá fora acordaria com presentes e alegria. Mas na nossa casa, algo mais profundo havia mudado. Algo que nunca mais seria o mesmo. As horas depois que Annika saiu passaram num silêncio suave, quase sagrado. Os vidros quebrados foram varridos para um cantinho, esperando a luz da manhã. Saga finalmente adormeceu nos meus braços, o peitinho pequeno subindo e descendo num ritmo tranquilo, como se a tempestade nunca tivesse tocado seu mundinho inocente. Lennart ficou junto à lareira, olhando as brasas que morriam com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de tristeza, determinação e um amor silencioso. Akan sentou-se no sofá, cabeça entre as mãos, ombros curvados sob o peso do que acabará de acontecer. Naquela noite, quase ninguém falou. As palavras pareciam frágeis demais, pequenas demais para aquilo que todos tínhamos acabado de presenciar.
Quando o amanhecer finalmente chegou, uma luz pálida de inverno entrou pelas cortinas como uma promessa suave. A neve lá fora parara de cair, deixando um manto branco imaculado sobre o jardim. Parecia que o próprio mundo tinha recebido uma chance de recomeçar. Nós nos mexemos devagar, quase com reverência. Lennart levantou-se primeiro e preparou café, aquele forte e escuro que ele sempre faz nas manhãs tranquilas, o aroma enchendo a casa como um conforto familiar. Eu aqueci leite para a Saga. Aka ajudou a pôr a mesa com o que restava dos doces de Natal, pãezinhos de açafrão que sobraram, alguns biscoitos de gengibre, fatias de presunto. Ninguém mencionou a noite anterior. Ainda não. Algumas feridas precisam de tempo antes de serem tocadas. Saga acordou esfregando os olhos, o cabelo todo bagunçado. Olhou ao redor da sala, notou o espaço vazio debaixo da árvore onde antes estavam os presentes quebrados. Depois veio direto para mim e sussurrou: "Vovó, a mamãe vai voltar hoje?" Eu me ajoelhei na altura dela, segurando seu rostinho com carinho nas mãos. "Ainda não sabemos, meu amor. Mas você está aqui conosco, e nós estamos aqui com você. Isso é o que mais importa agora. Vamos ter um Natal lindo, do jeitinho que sempre fazemos." Ela sentiu, séria e pequena, depois subiu no colo do Lennart como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Ele a abraçou forte e beijou o topo da cabeça dela. "Vamos criar memórias novas hoje, minha pequenina", disse ele com aquela voz profunda e tranquilizadora. "Memórias melhores. Daquelas que fazem você sorrir." Abrimos os poucos presentes que sobreviveram. Aka tinha escondido um especialmente para mim, uma moldura nova de carvalho quente e simples. Dentro, uma foto do último verão, nós 5 no jardim sob o sol da meia-noite, rindo juntos, braços entrelaçados. A imagem capturava um momento de alegria pura, sem sombras. "Para novos começos", disse Aka baixinho, a voz embargada de emoção. Toquei o vidro sobre nossos rostos sorridentes. Lágrimas novas vieram, mas eram diferentes dessa vez, mais suaves, mais como alívio do que dor. "Obrigada, meu filho", sussurrei. "Isso significa mais do que você imagina." O dia se desenrolou devagar e com ternura. Saímos para caminhar na neve fresca. Saga e Akan construíram um boneco de neve pequeno, com nariz de cenoura torto e botões feitos de pedrinhas. Lennart e eu nos sentamos no banco da varanda, embrulhados em cobertores grossos de lã, vendo-os brincar. A mão dele encontrou a minha por baixo dos cobertores. O anel estava de volta no dedo dele, quente contra a minha pele, um lembrete silencioso da promessa dele. "Eu falei sério ontem à noite", disse ele depois de um longo silêncio. Tirar o anel. Não foi para machucá-la. Foi para mostrar a ela, e a mim mesmo, que há linhas que não se cruzam. Não nesta família. "Eu sei", respondi baixinho. "E nunca te amei mais do que naquele momento." Foi esse o verdadeiro começo da nossa cura. As semanas que se seguiram não foram sem dor, mas foram honestas. 2 dias depois, Anika mandou uma mensagem: "Desculpem-me. Eu estava chateada. As festas foram estressantes. Não quis machucar ninguém." Era curta, quase mecânica. Lennart leu em voz alta na mesa da cozinha. Nós nos olhamos por cima das xícaras de café. Nenhum de nós respondeu de imediato. Algumas desculpas precisam de tempo, profundidade e mudança real para terem peso. Akan pediu espaço. Mudou-se para um apartamentinho aconchegante no centro, perto o suficiente para Saga poder visitá-lo todos os dias depois da escola. Ele a trazia para nossa casa nos fins de semana. Assávamos biscoitos juntos, caminhávamos na floresta que acordava, contávamos histórias antigas da família. Aos poucos, a casa voltou a se encher de risadas, tímidas no começo, depois mais cheias, mais quentes. A primavera chegou. A neve derreteu, revelando brotos verdes que rompiam a terra. Flores desabrocharam no jardim. Akan começou a sorrir com mais liberdade. Uma noite, veio jantar e trouxe alguém novo, uma mulher gentil do trabalho chamada Linnea.
Ela tinha olhos suaves, riso leve e um jeito quieto de escutar. Perguntou sobre a história da nossa família, sobre os enfeites antigos da árvore, sobre como Lennart e eu nos conhecemos tantos anos atrás. Ela não exigia atenção, simplesmente encaixava, como uma peça que não sabíamos que estava faltando. Annika tentou voltar uma vez e abriu. Bateu na porta. Aka a encontrou do lado de fora, na varanda. Conversaram por muito tempo, mais de uma hora. Quando ele voltou para dentro, o rosto estava cansado, mas calmo. Ela ainda não está pronta, disse ele simplesmente. E eu também não sei se estou. Preciso me concentrar na saga e em mim primeiro. Não insistimos. Deixamos o tempo fazer o seu trabalho. No Natal seguinte, a árvore estava alta outra vez, mesmas luzes suaves, mesmos enfeites queridos e antigos, mas novos também, um pequeno coração de prata para a cura, um floco de neve de madeira que Saga pintou. Ela mesma colocou o anjo no topo, na ponta dos pés, agora mais alta e mais confiante. Aka estava lá com Linnea. Comemos, rimos, cantamos as velhas canções de Natal que ecoam nestas paredes há décadas. Ninguém falou do tapa. A leve cicatriz na minha bochecha quase sumiu por completo, visível só se você soubesse exatamente onde procurar. No silêncio depois que todos foram dormir, Lennart e eu nos sentamos junto à lareira mais uma vez. Ele pegou minha mão, girou o anel no dedo dele pensativo. Você a perdoa? Perguntou. Pensei por um longo momento. Eu deixei ir, disse. Não só por ela. Por mim. Guardar raiva é como carregar vidro quebrado no bolso, só corta mais fundo a cada passo. Eu escolho a paz. Escolho nós. Ele assentiu, olhos brilhando. Você é mais forte do que eu jamais serei, Gunilla. Sorri e me encostei nele. Somos fortes juntos. Esse sempre foi o nosso segredo. Saga cresceu mais alta e mais sábia. Aka encontrou paz num novo ritmo. Nossa casa continuou quente, cheia do batimento constante do amor que resiste. Família nem sempre é perfeita. Às vezes racha, às vezes se estilhaça. Mas quando as pessoas que mais importam escolhem ficar ao seu lado, quando um marido tira a aliança não para acabar com uma promessa, mas para reafirmá-la, quando um filho escolhe a paz em vez do orgulho, quando uma netinha ainda corre para os seus braços chamando vovó com o mesmo amor puro, então você descobre o que família realmente significa. Significa escolher um ao outro, todo santo dia, mesmo nas tempestades mais duras. Queridos amigos, se vocês escutaram até o final, obrigada do fundo do coração. Essas histórias tocam os lugares mais sensíveis que guardamos escondidos, os lugares de dor, esperança e cura. Talvez vocês já tenham caminhado por um caminho parecido. Talvez precisassem ouvir que são dignos de respeito, de gentileza, de serem protegidos. Se esta história mexeu com algo dentro de vocês, se lembrou da força silenciosa que vocês têm, por favor considerem se inscrever. Há mais histórias reais aqui, algumas difíceis, algumas suaves, todas compartilhadas com amor. Que suas casas sejam cheias de calor, suas famílias de compreensão, e seus corações de uma paz profunda e duradoura. Esta é Gunilla Nilsson, desejando a vocês um amanhã gentil. Deus abençoe a todos.